emocionalmente instáveis favoritos, sejam bem-vindos ao Provocações, o único programa que chorar no banheiro do trabalho é considerado um esporte corporativo. Eu sou o Vladimir Martins, co-founder da Opus Human e apresentador desse programa. Nesse episódio, vamos mergulhar num tema muito interessante: como não ter inteligência emocional. Isto mesmo, para que controlar suas emoções se você pode viver uma montanha-russa de surtos e criar um ambiente extremamente catastrófico? E se você quer se destacar no mundo corporativo, aprenda a explodir com classe. Sim, coloque a culpa no estagiário e depois vai correndo chorar no estoque. E no episódio de hoje vamos discutir algo que está frequentemente aí nas redes sociais: inteligência emocional. Isso mesmo, vamos trazer aqui lições de como não ter inteligência emocional. Se você é aquele que não controla seus sentimentos, aqui é o ambiente para você aprender como faz isso e tornar os seus ambientes de trabalho e pessoais extremamente desagradáveis. E para nos ajudar a desvendar esse universo glamouroso do descontrole emocional, nós teremos aqui hoje a Paloma Azevedo, que é psicóloga e que vai trazer para a gente lições extremamente importantes de como não ter inteligência emocional. E isto vai ajudar você no ambiente de trabalho e no seu ambiente pessoal. Isso mesmo, lições relevantes para não se manter equilibrado. Paloma, bem-vinda ao Provocações. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para discutir esse tema tão relevante. Eu que agradeço o convite, Vladimir. Para mim é um prazer estar aqui com você, né? Estou ansiosa para ver como vai ser o nosso bate-papo aqui. Que legal. Iniciando, Paloma, então, aqui, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público e falasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional. Meu nome é Paloma Azevedo, eu sou formada há 9 anos, atuo em clínica desde então, trabalho com palestras em organizações, palestras preventivas e educativas, não só na área corporativa também, mas já participei de eventos religiosos, sociais, enfim, trazendo a informação. Que bacana, muito bom. Então hoje a gente vai falar aqui, nosso tema é de como não ter inteligência emocional, né? E aí nós vamos começar por algo assim que é muito frequente dentro dos ambientes organizacionais, que é explodir é preciso. Não é? E aí, Paloma, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente assim, qual é o segredo, né, de um verdadeiro líder desequilibrado? Você colocou a questão do explodir, né? Então, muitas vezes, há líderes que eles acreditam que para se sobressair, para manter o respeito da equipe, né, eu tenho que ser explosivo, eu tenho que ser mal educado em muitos momentos, né? E isso acaba ali gerando uma cultura de medo, né? Então, perfeito. Super, se você tem este perfil, está no caminho certo, com toda certeza. É isso, né? Isso a gente vê com muita frequência, né, dentro dos ambientes organizacionais, Paloma. Eu lido muito com empresas e o que a gente percebe é que o líder, como você disse, precisa ter esse efeito explosivo para mostrar que ele comanda, que ele manda, né? E que as pessoas têm um receio dele através dessa forma dele se mostrar emocionalmente. Né? Muito bacana. E aí, dentro disso tudo, né, a gente fala da desestabilização também para as equipes, né? Como é que é isso, né, dentro do meio corporativo? Porque um líder desequilibrado vai deixar equipes também totalmente transtornadas e desequilibradas. Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. A questão da culpabilização. Isso. Né? Você gera uma insegurança ali, levando o colaborador a duvidar de si constantemente. Né? Então, se eu coloco ali um trabalho, né? Então, assim, aquela famosa culpa disfarçada de feedback construtivo. Nossa, mas eu esperava mais de você, né? Então você vai gerando aquela ansiedade, aquela insegurança. Né? E isso vai se estendendo a todos os colaboradores. Né? Geralmente vai ali e fala mal de um para o outro, né? E vai gerando aquele clima de competição, de incerteza, de insegurança, né?
Perfeito. E eu vejo também, Paloma, assim, que no ambiente profissional, se o líder é desequilibrado, há um espelhamento para a equipe, né? Toda a equipe vai se tornar desequilibrada, vai arrumar confusão com outras pessoas, como você disse, vai gerar aquele ambiente de troca não confiável que a gente fala, né? Que ao invés de eu falar para a pessoa, eu falo para o outro da pessoa, e aí a coisa vai se desestabilizando, né? E aí, dentro disso, a gente pensa um pouquinho no papel da liderança, né? A gente já teve um episódio aqui, inclusive, falando sobre liderança tóxica, né? Como é que ela age e como é que ela atua dentro desses ambientes. E na sua experiência, assim, aí que você tem na sua trajetória profissional, você já viveu momentos, assim, com uma liderança desse gênero, Paloma? Já. Com certeza, eu acho que todo mundo, em algum momento, já passou por isso. Né, e principalmente a gente vê pelos números de burnout. Sim. Né? Então, assim, se você quer, né, deixar a sua equipe a ponto de explodir também junto com você, é essa cobrança excessiva, né? Perfeito. Esse feedback apenas negativo, né? Que é considerado ali um apoio, eu estou estimulando a melhorar, né? Então tem aquele disfarce da empatia, mas eu tô ali o tempo todo apontando as suas falhas, criticando, né? Não reconhecendo ali o que você faz de bom para a empresa, né? Cobrando, né? E ouvir para quê, né? Perfeito. Aí, pessoal, já vai a primeira lição. Se você quer ser um líder desequilibrado emocionalmente o tempo todo, faça isso. Mostre o poder através da agressividade, deixe a sua equipe bem desestabilizada, porque você vai ver como é que fica esse ambiente de trabalho, né? Baseado aí no que a Paloma está trazendo para a gente. E aí, Paloma, tem uma coisa também que é muito frequente a gente falar dentro da questão de como ter inteligência emocional, que é ser um manipulador, né? Como é que é isso dentro dos ambientes, Paloma? A manipulação, né? Tem gente que fala que tem manipulação boa, outros falam que tem só manipulação ruim. E aí, qual é a sua opinião a respeito disso? Na realidade, as pessoas enxergam a manipulação como conseguir algo em troca. Sim. Né? Então, assim, a ideia muitas vezes do líder tóxico é cobrança, gera, entrega, né? Baseado no medo, mas tá ali, tá me entregando. Perfeito. Né? Então, assim, acaba gerando esse mal-estar ali para todos, né? E não tendo, de fato, uma troca positiva, né? Então, em alguns lugares, a manipulação, nossa, eu esperava mais de você, ou você poderia ter feito melhor, né? E tá o tempo todo cobrando e não consegue pontuar, né? Pra que a gente vai pontuar, vai conversar sobre o que precisa ser melhorado, se eu só consigo enxergar aquilo que é ruim? É isso então, aí. esse é meu foco, né? A concepção desse líder é só focar nas coisas ruins, porque através disso você vai ter uma melhora, você vai render. O importante é trazer rendimento para a empresa. Perfeito. É isso aí. Mais uma lição aqui importante, né? Se você quer manter esse desequilíbrio, né, nesse ambiente, faça isso que a Paloma disse, né? Cobre muito pesadamente, né, o tempo inteiro para ter resultado e não se importe com as pessoas, né? Se elas estão ali emocionalmente afetadas ou não, porque o que importa é o resultado, né? Muito bem. E aí a gente falando um pouquinho mais a respeito disso, Paloma, porque os ambientes de trabalho são, assim, fantásticos, de laboratórios para a gente ver coisas desse gênero. Eu já vivi muito disso também, né? De lideranças, pessoas que estão ao meu redor e que estão desequilibradas emocionalmente, né? Não se controlam, têm tudo à flor da pele, né? São impulsivas. Eu gosto de citar até como exemplo um filme que eu uso muito, né, quando eu estou em alguma palestra, alguma coisa assim, que é O Diabo Veste Prada, né? Porque lá a gente percebe como que a líder, né, que ela faz com as pessoas e como ela torna aqueles ambientes aterrorizantes, né? E aí, Paloma, eu também encontrei muitos líderes assim, não só líderes como pessoas, né? E se a gente fala, se a gente quer manter esse desequilíbrio emocional, não fala para ninguém que você está sofrendo, né? E fica ali vivendo aquele ambiente opressor. E aí você falou de uma coisa que está muito hoje mais aflorada, que é o burnout, né? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso e como isso... eu não sei se foi pós-pandemia ou se já era frequente antes e a gente não se dava conta. Como é que você vê isso, Paloma?
Eu acredito que já era frequente antes, mas a pandemia deu um grande start. Deu um up, né? Porque ali você tendo a possibilidade de trabalhar home office, né? Porque muita gente enxerga isso como facilidade e, na realidade, assim, você continua trabalhando, né? E, às vezes, muito mais por conta das tarefas que são realizadas ali no dia a dia. Perfeito. Muitas vezes eu não consigo ter um ambiente adequado para estar desempenhando o meu trabalho e eu não desligo, né? E o burnout, muitas vezes, vem desse não desligar, né? Porque vivemos uma cultura de produtividade. Se você está descansando, você está perdendo tempo, né? Então, bora trabalhar, agir ali, entregar. Né? E essa sobrecarga vem vindo que não me sobra tempo para olhar para mim. Para quê? Né? Eu preciso me destacar, eu preciso ser o melhor. Né? A minha empresa cobra isso, eu tenho que vestir a camisa da empresa. Né? Se escuta muito isso, vestir a camisa da empresa e ter entrega. Né? E você está sempre se cobrando porque a sensação é eu estou entregando pouco. Né? Eu passo a não me alimentar direito, eu passo a não dormir direito. O que você faz da meia-noite às 6, não é mesmo? Perfeito, é isso mesmo. Paloma, você trouxe algo aí extremamente relevante, né? Que eu pouco tinha escutado a respeito disso, né? Do não desligar, né? Isso a gente vivenciou muito frequentemente mesmo durante o processo aí que a gente viveu, né? Em 2 anos aí aterrorizantes, e que realmente a gente não desligava, né? A gente trabalhava 14, 16 horas. E mesmo quando ia dormir, talvez você ainda estava ali pensando no trabalho, né? Porque o trabalho veio para dentro da casa. Né, da nossa casa. E isso, claro, que, como você disse aí, talvez antes ele não estava tão exacerbado, né? E que se exacerbou diante de um cenário diferente que a gente vivenciou. E aí, Paloma, a gente vai entrar num outro assunto aqui. O que é mais eficiente? Um passivo-agressividade ou um surto explosivo? O passivo-agressivo, né? Porque é bem mais discreto. Sim, né? sim. Jogando com o olhar, da maneira que eu falo, né? Mas assim, olha o que você me faz fazer, não é mesmo? Eu preciso estar chamando a sua atenção novamente, né? Eu preciso estar refazendo o seu trabalho. E a pessoa vai ali com ironia, com sarcasmo, né? Não, mas eu tô brincando. Não, e é tudo isso, né? Às vezes, assim, tá tudo caindo e eu chego lá e elogio você. Eu sei que não tá bom, né? Mas eu falo, tá vendo? O meu patrão, apesar de tudo, ainda me elogia, né? Então, isso vai desestabilizando, né? Porque o que explode, ele até segura no medo. Né? Então, assim, eu não vou fazer porque eu vou ficar condicionado ao humor do dia, né? Como que o nosso querido líder vai chegar hoje, né? Então, a gente tem pessoas que relatam reconhecer pelos passos, né? A pessoa vai chegar, já sei que não tá bom hoje, né? Não falou bom dia, então todo mundo silêncio, né? Para não estragar o humor dele, né? Então, você fica ali com esse medo, né? O que virá nesse momento? Qual que é o modo do dia, né? Então, assim, mas nessa, você que não tem empatia para entender, né? E aquele que explode depois do show, vem o choro, né? Tá vendo assim, olha, o tanto que vocês me deixam mal, que vocês não conseguem valorizar aquilo que eu faço, tudo que a empresa dá para vocês e vocês não enxergam, né? Então, assim, eu acho que o passivo-agressivo, porque vai indo de uma forma contínua, né? Até chegar na demissão ou no afastamento. Perfeito, perfeito. Ele vai lento, né? Para e passo ali, criando aquelas situações e realmente ele traz assim um ambiente bem complicado, né? Eu já lidei com esse tipo de pessoa no ambiente e não é fácil. Muito bem, nós estamos aqui fechando o nosso primeiro bloco, né, com esse assunto que é muito relevante, numa companhia que é agradabilíssima aqui da Paloma Azevedo, que está com a gente batendo esse papo, trazendo lições importantes para que você possa refletir e agir no dia a dia. Sim, se você quer ser uma pessoa que não tem inteligência emocional, siga a risca aqui várias lições que a gente está trazendo. Agora, se você quer ser diferente disso, você também vai aprender muito aqui com a gente. Esse é o Provocações. Nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. Olá, eu sou o Vladimir Martins. E eu sou Lélian Garrido. Estamos aqui para apresentar a você uma oportunidade incrível, o curso de formação de analista comportamental PDA, com certificação internacional. Você já imaginou ser capaz de entender profundamente o comportamento humano e aplicar esse conhecimento para melhorar a comunicação e a produtividade no seu ambiente de trabalho?
Com o nosso curso, isso é possível. E o melhor de tudo, você receberá uma certificação reconhecida internacionalmente, que vai destacar o seu currículo no mercado. Nosso programa é completo e oferece uma formação sólida, com acesso a materiais exclusivos e uma plataforma online intuitiva. Além disso, você terá suporte contínuo dos nossos especialistas, garantindo que você aproveite ao máximo todo o conteúdo do curso. E não é só isso. O curso é desenhado para ser prático e aplicável, permitindo que você veja resultados reais desde o início. Então, o que você está esperando? Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para se tornar um analista comportamental PDA certificado internacionalmente. Transforme sua carreira e alcance novos patamares de sucesso. Fale conosco e garanta sua vaga hoje mesmo. Curso de Formação de Analista Comportamental PDA. O futuro da sua carreira começa aqui. Estamos de volta com Provocações, neste bate-papo descontraído para gerar para você muito conhecimento e muita informação. E hoje aqui com uma convidada muito especial, que é a Paloma Azevedo, ajudando a gente aqui a desvendar os meandros aí de como não ter inteligência emocional. E isso, pessoal, não é só para o ambiente de trabalho, né? Porque na nossa vida também, pessoal, tem muito disso também. Paloma, a gente fala sempre nos ambientes organizacionais, né, que a culpa é do RH, que não olha, que não está atento àquilo tudo, né? E aí a gente fala da terceirização da culpa, né? Quando eu vou lá e falo pro RH. Como é que você vê isso aí nas pessoas que já passaram por você, né? Que elas trazem com certeza aí essas histórias, né? E que o líder, ele fica sempre dizendo que a culpa tá lá no RH. E o RH querendo sempre trazer com que naquele ambiente o líder tenha as suas responsabilidades, né? Porque é a responsabilidade dele também olhar o que está acontecendo na equipe, né? De fato, cada um tem a sua responsabilidade, né? Só que há alguns tipos de liderança que o olhar, ele é rígido, né? Então, assim, eu tô aqui, eu sou o chefe, então eu mando, né? Vocês aí que se virem, que façam o que precisa ser feito. Então, eu passo a terceirizar a culpa. Eu não consigo olhar o que eu posso melhorar, quais os pontos, para quê? Né? Se eu pago para que você faça. Perfeito. Então, isso vai gerando essa cultura ali do medo. Né? E muitas vezes, assim, sempre tem o sobrecarregado. Sim, né? Então, ó, vai lá do RH, ó. A culpa é do RH. Né? Por que você não viu? Né? Então, não há pesquisas de clima. Para quê? Né? Para que eu quero saber a opinião? Para que eu vou querer saber como que o funcionário tá? Isso não me interessa. Desde que ele entregue, pessoas são substituíveis, não é mesmo? Para que eu vou me preocupar com isso? Perfeito, é isso mesmo. Eu, durante muito tempo, eu fui diretor da área de desenvolvimento humano e organizacional de uma grande indústria química. Mais de 20 anos. E o que a gente mais lutava dentro do ambiente organizacional é justamente isso, né? Fazer com que o líder entendesse que ele tem que olhar para as pessoas, né? Por que as equipes estão desequilibradas emocionalmente? Porque ali está acontecendo alguma coisa naquele ambiente que o líder não está dando importância, como você falou, né? Porque na visão dele as pessoas são substituíveis e o que importa é o resultado. Só que a gente coloca essas pessoas num sofrimento constante, né? Às vezes calado ali, né? Um sofrimento calado, às vezes um sofrimento explosivo, e aí a gente vai aí vendo as várias formas. E aí, Paloma, eu queria perguntar para você como manter a aparência, né, de equilíbrio enquanto se está à beira de um colapso nervoso. Né? Como é que faz isso? Né? Porque muita gente está à beira de um colapso nervoso e ali tentando mostrar que está equilibrado, né? Então, eu vou fingir que nada está acontecendo, né? E aquelas respostas vazias, né? Ai, como tá, né? O que você está enxergando aqui na empresa que precisa ser melhorada? Depois a gente fala sobre isso. Tá tudo bem? Tudo certo. Né? Então, eu não demonstro aquilo que eu sinto e eu deixo as pessoas em dúvida. Sim. Né? Então, assim, em que momento eu posso perguntar ou eu não devo perguntar? Né? Então, eu tô ali, depois a gente fala sobre isso. Me dá 5 minutinhos.
eu pego e saio, né, para não matar você. Então, assim, eu volto. Então, assim, com aquela cara de paisagem, um olhar vazio, né, porque nós somos seres de expressão. Então, tem algumas pessoas, obviamente, que são mais expressivas do que as outras, né? Aquele que quer ser um iceberg emocional ali, Perfeito. Ele demonstra nada, né? Então, tá com aquele olhar vazio, as respostas são curtas e objetivas, sempre ok, certo? E não discute nada, né? Não discute de uma forma positiva. Sim, claro. Né? Perfeito. Olha aí, mais uma lição importante, né? Se você quer se manter sem equilíbrio emocional, ou seja, que a sua inteligência emocional vá para o espaço, mantenha-se dessa forma, né? Sem demonstrar o que você está sentindo, que o ambiente está bom quando não está bom, porque assim a sua inteligência emocional está indo literalmente para o espaço, né? E Paloma, e como isso é frequente, né? No período que eu estive à frente de uma grande área, minha parede, né, lá onde eu ficava, na sala onde eu ficava, ela era de vidro, e é engraçado que eu ficava olhando as pessoas transitando, né, por esse corredor, quando elas iam para a área produtiva, e eu percebia que alguma coisa não estava bem em algumas pessoas, porque alguns demonstram assim claramente, né? Então você olha no rosto da pessoa, você sabe que ela não está bem aquele dia. Outros, como você falou, não vão demonstrar isso. Mas eu tinha uma percepção de que algo não estava bem, até pelo jeito de andar da pessoa, como ela chegava na empresa, né? Porque uma pessoa que chega bem na empresa, motivada, né, que está engajada, ela chega muito diferente. E aqueles que chegam que parece que estão indo para a tortura, estão indo ali para uma inquisição, né? E que aí é que eu falo da falta de percepção e o ambiente vai se tornando desequilibrado emocionalmente, né? Porque o líder, ele não está preocupado com isso, infelizmente. Quer dizer, eu não vou generalizar, porque tem alguns que estão. Sim, né? sim. A gente vê ambientes hoje que o líder já está bastante preocupado. E as pessoas também, por sua vez, não querem, né? Porque é aquele líder opressor, né? Ela não tem medo de chegar e falar. Né? E na responsabilidade do RH, o RH também tem tantas pessoas, e são tantos né, a serem cuidados, que ele não tem tempo, às vezes, também de olhar casos específicos. Né? Ele tenta olhar e orientar. E aí, Paloma, a gente fala o seguinte, né? Existe alguma vantagem em nunca demonstrar as emoções no ambiente de trabalho? Ah, claro. Você vai demonstrar para os outros que você é inacessível, né? Que nada te abala. Isso não é ótimo? Sim. Mas a que custo? Por quanto tempo? Né? Então você não consegue ali ter essa sensibilidade do exemplo que você deu, de ter essa percepção que a pessoa chega diferente, o que ela precisa. Né? Sensibilidade é coisa de gente fraca. Né? Eu quero que vocês produzam, eu quero que vocês entreguem. Né? Por que você acha que tem tantos lugares aí, a gente escuta muito, né? Ai, falta emprego. Não, tem lugar que tá sobrando povo e que não quer trabalhar. É porque vai se espalhando, né? Ó, a empresa funciona de tal forma, né? Por mais que ela remunere no dia certo, né? Porque isso, remunera no dia certo, olha só que coisa, tem o pagamento. E por que as pessoas não querem? Porque isso vai se espalhando, né? Porque o adoecimento, ele vem em massa, né? As pessoas vão adoecendo, ou vão pedindo a conta, ou vão se afastando, né? E aí vai criando aquela cultura do medo, né? E nisso, quem perde? Perfeito. Né? Então, eu não posso não demonstrar aquilo que eu sinto, né? Eu não posso não ruir, mas a minha empresa em algum momento pode. É incrível isso, né? Que como esses ambientes, ao invés deles ficarem atentos a esses movimentos, né? Eles parecem que eles ajudam o ambiente a ficar pior, né? Claro, de novo, não generalizando, que a gente já conhece exemplos muito bons. Mas são muitos os exemplos ruins ainda, né? Onde a gente percebe que algo não está bom, aí joga para baixo do tapete, né? Porque o que importa é que o resultado está acontecendo. Só que chega uma hora que o resultado também não vem mais. E as pessoas estão totalmente desequilibradas emocionalmente. Eu lidei com uma equipe, né, comercial durante algum tempo, onde essa equipe ela foi acumulando, né, como você disse,
essa forma de reagir, né, às coisas que estavam acontecendo no ambiente. E isso foi gerando sintomas diferentes em cada pessoa, porque vai ser assim, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma e de uma maneira diferente sobre tudo aquilo que a gente vê. Como é que agora, falando um pouquinho, dando uma dica de como fazer com que isso não aconteça, Paloma, a gente pode ficar mais atento às questões que aparecem, né? Quais são os movimentos mais comuns dentro do ambiente que aparecem quando uma pessoa não está bem, está desequilibrada emocionalmente, aí que você tem de experiência aí na sua trajetória? Ela passa a esquecer, muitas vezes, né? A memória, ela é afetada, né? Nas entregas que se tem a fazer, né? Algumas pessoas não conseguem controlar o choro, né? Eu tô ali trabalhando, de repente, do nada, eu começo a chorar ou ter uma crise de ansiedade, né? Então eu preciso sair e vem aquela falta de ar, aquela angústia, né? Eu não consigo render como eu rendia antes, né? Então eu passo a ficar com uma postura diferente, né? Um isolamento ali dos colegas, né? Um medo de ser demitido muitas vezes também, né? Mas eu não estou conseguindo, né? Já vi casos de pessoas terem apagões. Sim. Né? A pessoa principalmente dirigindo, né? Ela sai ali e ela desliga do nada, né? E sem ter nenhuma questão física. Né? Então essa sobrecarga, esse excesso, né? Tudo aquilo que está acumulado, né? Porque há uma valorização, um movimento, né, de valorização da saúde mental, né, justamente por isso, porque as pessoas estão doentes, as pessoas estão adoecendo, né, e você fazer uma palestra de vez em quando na sua empresa, dar um chocolatinho pela data comemorativa, não significa que você está olhando para o seu funcionário. Perfeito. Né, e muitas vezes, mas a empresa é boa, a empresa paga no dia certo, ela dá o chocolatinho ali de lembrança, tá, mas e aí, o que eu estou considerando? Principalmente de funcionários de longo período, né? Porque antigamente era muito bonito isso, você vê a pessoa aposentou em tal cargo, ficou 35, 40 anos lá na empresa. Hoje em dia é raríssimo de acontecer, né? Então, assim, causa toda essa desestrutura, né? E você tocou em algo assim que é muito relevante, né? E que as empresas têm que ter essa percepção. Uma coisa é o discurso e algumas práticas, né, que a gente vê no dia a dia. Mas a outra é verificar quais o efeito que tem, os efeitos, na realidade, né, das práticas que acontecem ali no dia a dia. Porque a gente vê muita coisa desse gênero, olha, não, tem uma comemoração aqui, tem uma comemoração, mas num ambiente onde as pessoas estão desequilibradas emocionalmente, né, estão com problemas emocionais. Então isso não é suficiente. A não ser que você queira que o ambiente seja desequilibrado emocionalmente. Aí você está no caminho certo. Aí está no caminho certo. Aí só entrega um bombonzinho lá, faça algumas comemorações específicas. Tira uma foto. Tira foto, né? Aí todo mundo você vê que está sorrindo ali, como se tivesse nada acontecendo. E aí o ambiente vai ficar muito ruim mesmo. Paloma, e aí que dica você nos daria aqui agora para quem quer se tornar um verdadeiro iceberg emocional? Porque você já falou um pouquinho do iceberg emocional no começo, e aí? Se eu quero me tornar um iceberg emocional, como é que eu faço? Se mostra inacessível, né? Tanto em presença mesmo, né? Quanto em escuta. Você vai escutar para quê? Pra que vai ter troca, né? Diálogo serve pra quê, pra né? Nada, né? Serve pra nada. Então eu vou mantendo esse distanciamento, né? Ou como o mestre dos magos, né? Quando eu preciso de você, cadê você? Sumiu. É isso aí, desaparece. Né? Desaparece, né? Nos momentos principais, né? De conflitos, né? Ou quando a gente tem alguma entrega importante, né? Só apareça para cobrar. É isso né? aí. Apareça para cobrar, né? E de uma forma com que o funcionário não te respeite, mas que ele tenha medo de você, né? Então, assim, eu não preciso falar, só a minha presença ali já vai inibir, já vai fazer com que todo mundo trabalhe, né, com mais ênfase, né? Então, diálogo para quê? Eu acho que é o principal do iceberg emocional, né? Você manter esse distanciamento, não expressar as suas emoções, né? Seja em fala ou escuta. Tô ali, frio. As coisas estão acontecendo e eu tô apenas assistindo, né? Perfeito! Nós estamos aqui fechando o nosso segundo bloco sobre um assunto que é incrível, né? E a gente vai falando e vai desenrolando aí vários itens, né, a respeito de como não ter inteligência emocional. Olha quantas lições importantes para você que quer seguir nesse caminho. É o caminho da ruína, né?
Mas tudo bem se você quer ir por aí. A gente segue aqui dando dicas para você. Este é o Provocações. Nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos daqui a pouco. Na ilha, você grava onde quiser, mesmo sem sair do estúdio. Quer um cenário de jornalismo? Ou um ambiente de esportes com clima de transmissão ao vivo? Com o Chroma Key, uma boa iluminação, câmera 4K e áudio macio que dá gosto de ouvir, a qualidade é garantida. Vem pra ilha! Profissionalismo, versatilidade e aquela produção que realmente traz resultado. E aí, vamos gravar? Estamos de volta com Provocações. Neste bate-papo aqui incrível, trazendo muitas lições de como você não ter inteligência emocional. E hoje com uma convidada aqui muito especial, que é a Paloma Azevedo, que é psicóloga e que traz pra gente muitas reflexões. Paloma, agora a gente vai entrar num mundo aqui que é o mundo da empatia, né? Que é a vilã da produtividade. E aí, a gente sempre fala o seguinte, né? Empatia é superestimada. Primeiro. E o importante mesmo é cobrar resultado, né? Mesmo que as pessoas estejam chorando, estejam lá se degladiando, mas importa mesmo é resultado. Quais são os malefícios que a gente tem aí, né? Nesse meio de ser uma pessoa empática demais no ambiente de trabalho? O esgotamento, Vladimir, porque a pessoa que é empática demais, ela acolhe todo mundo, ela ouve, ela tenta resolver os problemas que não são delas, claro, né? E quando percebe que tá esgotado emocionalmente, mesmo assim continua, né? Eu preciso ajudar, porque eu tenho dificuldade em dizer não, né? Então isso é um prato cheio pro manipulador emocional. Perfeito. Né? Porque a pessoa ali, ela tem essa dificuldade. Né? Então, a pessoa que chantageia, que manipula, vai utilizar isso a seu favor, obviamente. Né? Ou eu acabo virando psicólogo da firma também, não remunerado. Né? Qualquer problema, ó, vai lá com ela que ela resolve, né? Então, assim, eu acabo evitando alguns confrontos que são necessários, né? Algumas discussões ali, porque eu tenho que entender o lado do outro sempre, né? Então, muitas vezes eu vou ali me manter em ambiente disfuncional, né? Porque eu tenho que acolher, né? Eu tenho que entender, então eu tenho que evitar o conflito, né? O risco de ser manipulado, que é evidente, né? Porque muitas vezes ali o manipulador ele joga com a culpa, né? Então ele vai fazer muitas vezes um papel de vitimista crônico, porque eu sei que o outro vai me acolher, né? Então tudo que eu fizer de errado, o fulano aqui vai passar a mão na minha cabeça, né? E vai ver, nossa, coitado, né? Ele fez, mas não foi por mal. Né? Então eu acabo me perdendo aí e me esgotando, obviamente. Sim. Isso é um caminho pro adoecimento, né? Porque eu pego de todo mundo, eu escuto todo mundo, mas quem me escuta? Sim. Né? Então, assim, eu faço o trabalho muitas vezes dos outros, mas quem faz o meu? Então, assim, esse é um prato cheio pro adoecimento, né? E é interessante que você está trazendo, Paloma, que assim, a gente percebe que nos ambientes organizacionais tem alguns elementos, né, que parecem verdadeiros radares, né, porque eles atraem essas pessoas e as pessoas sempre vão procurar as mesmas, né, para aquele desabafo tradicional. Agora, a gente pergunta o seguinte, será que aquela pessoa tem condições realmente, né, de ouvir e lidar com aquela situação? Muitas vezes ela não tem também, né, que ela está vivendo ali talvez o mesmo momento, né? E você trouxe uma coisa que é extremamente importante, né, de lição, que é como os manipuladores emocionais detectam essas pessoas e aí eles utilizam ela como um elemento para reforçar o comportamento dele. Né? Eu vivenciei isso muitas vezes no ambiente organizacional, de pessoas que massacravam sempre as mesmas pessoas. E era perceptível. Por quê? Aquelas pessoas se afetam e isso reforça o comportamento dele, né? Porque ele vai lá, funciona com ela, e aí ele vem e retorna. E no desequilíbrio emocional, né, que é o nosso tema aqui, isso é muito presente.
o tempo inteiro, né? Exato. Pessoas que funcionam como esses receptores, né? Que às vezes não têm condições, estão sofrendo, e que líderes usam essas pessoas para um massacre emocional, né? Então, realmente, a empatia aí é algo que complexo dentro desse cenário que a gente está falando, não é? E no dia a dia, assim, Paloma, quando a gente percebe que essa pessoa ela está com um filtro ali, mas ela não tem condições, como que a gente lidaria com essa pessoa, né? Trazendo aí algumas dicas aí para que a gente possa pegar essa pessoa e, como você falou, né? Trazer ela para o acolhimento também, para entender que ela também está vivenciando. Como é que a gente faz isso agora, dando uma lição real aí para o pessoal? Na realidade, a gente fala muito sobre a empatia, né? Que, de fato, ela é muito importante. Porém, como você falou, muitas vezes eu estou passando por uma situação semelhante ou pior. Isso. Né? Então, assim, abrir esse canal de escuta para que a pessoa se coloque também, né? O fulano, né? Quando você perceber que é algo que você não consegue resolver, direciona, né? Direciona para que se busque em outro lugar. Você não tem que pegar tudo para si, né? Porque senão você vai adoecer também, né? E lembrando sempre o quanto é importante as pessoas se cuidarem além da empresa, né? Então, hoje, quando a gente fala sobre terapia, né? Infelizmente, ainda há um preconceito, né? Então, eu escuto muito ainda em atendimento, mas eu não sou doido, né? Eu vim aqui porque o fulano me obrigou, o marido, a esposa, o pai, enfim. Mas eu não sou doido, o que eu tô fazendo aqui? Né? E na realidade, hoje, virou uma necessidade, né? Assim como eu cuido, como eu faço exames preventivos, eu preciso fazer um preventivo da minha saúde emocional também. Perfeito. Né? Porque além do funcionário, muitas vezes existe o pai, o esposo, o amigo, o filho. Então, assim, você tem uma vida além da empresa. Se a sua vida vai mal lá fora, vai refletir na empresa também. E se a sua vida vai mal na empresa, vai refletir lá fora também. Perfeito. Né? E aí eu sempre falei, Paloma, a respeito disso, né? Que tem liderança que diz o seguinte: os problemas da sua casa você deixa na sua casa. Quando você entra aqui dentro da empresa, você tem que estar com a cabeça na empresa. E vice-versa também. Às vezes você chega em casa, a esposa ou o marido fala: os seus problemas você tem que deixar lá. Não tem como fazer isso, né? Eu falava sempre assim, não tem uma divisão pra onde vai? No nosso cérebro, né? Que vai falar, não, agora eu tô põe nessa caixinha aqui. É isso, né? E como é difícil isso dentro do ambiente de entenderem isso, né? Que se você não tá bem em casa, você não vai estar bem no trabalho. E se você não tá bem no trabalho, você não vai estar bem em casa também, não é? Isso tudo fica misturado, não é assim mesmo? E se eu vou acumulando, em algum momento eu vou explodir. Isso. Geralmente não é de uma forma positiva. Não é. Nunca é, né? Seja no adoecimento, né? Seja ali em falas talvez mais agressivas, um descontrole emocional, né? Um surto, né? Como dizem, né? Aí a pessoa vai ficar taxada somente por aquele momento, né? É isso aí. Maravilha, estamos aqui com lições incríveis, né? Aqui no Provocações com a Paloma Azevedo. Quero pedir para você aí curtir, clicar no sininho de notificações, seguir a gente aí nas nossas redes, porque tem muito assunto relevante aqui para você. E aí, Paloma, como que a gente bloqueia qualquer tentativa de conexão emocional com colegas, né? Sem parecer um robô? Ou até mesmo parecendo um robô. Eu acho que acaba sendo aquilo que a gente comentou sobre o iceberg emocional, né? Então, assim, eu não tenho contato, eu não tenho. Você é meu colega de trabalho, né? Então, fale comigo somente o mínimo necessário, né? Então, assim, não tem como. É humanamente impossível, embora tem muita gente que pregue isso, né? Esse bloqueio, né? Então, assim, se tornar inacessível, muitas vezes vai afastar as pessoas e vai afastar você de você mesmo. Perfeito. Né? Porque eu não confio em ninguém, nem em mim. Então eu fico naquela cultura da desconfiança, né? E isso vai gerar um mal-estar, né? Então, assim, empresas são feitas de pessoas. Né? Então, assim, eu preciso olhar para essas pessoas também, eu preciso entender, porque quando você tem uma cultura de saúde mental, quando você consegue enxergar o seu funcionário ali de uma forma ampla, de uma forma holística, você vai ter uma produtividade, é uma consequência, né? E não vai exigir tanto, vão diminuir ali atestados, afastamentos, né? Porque você está proporcionando uma boa condição de trabalho. Né? E a gente tem muito essa ideia do grupo, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem trabalhar em grupo.
Sim. É um que quer ali se sobressair mais ou passar por cima do outro, né? Então, assim, precisa dessa valorização, entender que essa engrenagem, ela só funciona se todo mundo estiver alinhado no processo. Perfeito. Senão, não adianta. É isso mesmo, né? A gente vê muito isso também dentro dos ambientes das equipes de trabalho, né? Essa luta individual, vamos dizer assim, né? Não pelo coletivo. Quando o que importa é o resultado coletivo. Mas também tem muito a ver com a liderança, de novo falando do líder, né? Porque ele fomenta né, isso dentro do ambiente, que não é legal. Quando as pessoas deveriam estar umas colaborando com as outras, e na realidade elas não fazem isso, né? Você vê muita gente, como a gente falou agora há pouco, sobrecarregado, né? E outros ali sem fazer nada, sabendo que ele poderia ajudar o colega, mas ele não quer. Sim, né? que muitas vezes é mais valorizado. Isso, né? muito mais. Sempre em evidência, né? Isso. E aquele que faz de fato, não. Não, né? é isso Sempre aí. o errado. E como isso desestabiliza, né, o ambiente de trabalho, emocionalmente falando. Então, olha só, mais uma lição aí para que você não tenha inteligência emocional, né? Tratar os ambientes desta maneira, né? Privilegiando aqueles que não fazem nada e deixando de valorizar aqueles que fazem muito. Agora, falando um pouquinho de ambientes que a gente conhece, Paloma, eu conheço sim ambientes que isso é muito diferente, né? E como você disse, que a produtividade aumentou, né? A gente sempre percebe ações que vão fazer com que o ambiente fique melhor, equilibrado emocionalmente, que as pessoas consigam falar quando não estão bem, quando tem algum problema em casa, o líder consegue ouvir, e a produtividade é muito melhor, né? Porque você vai para a empresa para um ambiente prazeroso, né? Não vai para aquele ambiente onde você é massacrado, onde você está ali no dia a dia sofrendo, mas não consegue falar nada, né? E aí, recentemente, bater na nossa porta, tem a ANR aí, né, que está muito focada nisso, né? Então, vamos falar um pouquinho disso também, né? Porque eu acho que nós temos um momento diferenciado diante dos números apresentados, né, das doenças ocupacionais aí que a gente vê crescendo diariamente, fruto da falta de equilíbrio emocional nos ambientes de trabalho, fruto do líder que massacra, fruto do líder que está ali preocupado só com resultado e não com as pessoas. Como é que você viu essa chegada aí, né? Porque você acabou de falar agora há pouco, ainda tem esse mito de quem vai fazer terapia porque tem algum problema neurológico, é maluco, né? A gente vê as pessoas falando isso. Como é que você vê isso, né? Isso é um passo já aí pra gente ir numa outra caminhada? Como é que você viu tudo desse movimento aí? Sabe, fazendo uma parte aqui agora. Na realidade você percebe assim, o quanto tem coisas que precisam ser cobradas, né? Basicamente aquilo a gente funciona, né, com regras, né? Então que nem, por exemplo, só na punição, né? Eu uso cinto de segurança porque eu não quero levar multa. É isso. Né? Então assim, para que eu vou olhar para a saúde mental do meu funcionário? Eu me lembro quando eu comecei com as palestras, a primeira palestra que eu fiz era sobre depressão. E eu trouxe uma pesquisa sobre os números na evolução do campo do trabalho, né? Aí eu lembro assim perfeitamente da fala que eu fiz dizendo assim, em 2025, uma das maiores causas de afastamento vai ser a depressão, né? Sim. Chegamos em 2025, né? E você vê que, de fato, hoje a depressão é uma das maiores causas de afastamento, né? Então, assim, a parte de governo está tendo esse olhar justamente por isso, porque está sobrecarregando ali o sistema, né, do INSS, tá sobrecarregado de afastamento. Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa, né, porque as pessoas estão adoecendo, isso está cada vez mais nítido, né. Então, assim, quais ações? Então, entra aí a questão da NR, né, tendo essa cobrança, mas o que me preocupa é isso, será que vão cobrar de fato, né, ou eu vou maquiar um relatório de que eu estou fazendo ali, que tá tendo esse acompanhamento, essa dinâmica diferente dentro da minha empresa. Isso me preocupa. Sim. Mas para mim foi um grande passo, obviamente, diante do que a gente está vivendo, desse caos emocional, né? Então, assim, é muito importante, né? E feliz é a empresa que valoriza isso, porque consegue sentir a diferença. Sim, né? Perfeito. É isso, né? Eu acho que
ainda é um passo lento, mas é um passo, pelo menos, né? Como você disse, ainda tem muita coisa, né? Será que ela vai ajudar realmente a criar um ambiente diferenciado ou vai ser mais um elemento fictício dentro do mundo de faz de conta, né? Do ambiente organizacional? Porque tem isso, né? Às vezes, mesmo com a punição, você faz de conta porque não tem fiscalização. Né? A gente vê muito disso. Faço de conta que cumpro, os órgãos fazem de conta que fiscalizam e nada acontece. Então, a mudança realmente dentro dos ambientes organizacionais, ela é extremamente urgente e necessária. Porque você falou algo que é importante, né? Como a gente está lidando agora com números que talvez antes nem eram mensurados da parte emocional, né? Quantas pessoas se afastam por problemas emocionais, né? E aí... Paloma, eu queria fazer uma outra pergunta aqui para você, se é voltada justamente para isso, performance versus esse problema emocional, né? Existe risco, por exemplo, de performance ao ser uma pessoa emocionalmente consciente? Existe, né? Porque assim, realidade demais dói, né? Claro, sem dúvida. Não, na realidade, assim, eu acho que o mais difícil de ser extremamente consciente é quando você se vê impossibilitado de gerar a mudança, né? Eu consigo visualizar aquilo que não vai bem, porém, eu não posso agir sobre, né? Então, de certa forma, assim, é bom até certo ponto, porque eu consigo gerenciar as minhas emoções de uma forma diferente, porém eu não consigo mudar o meio. Né? E isso acaba sendo muitas vezes um objeto de frustração. Né? Porque, olha, eu enxergo tudo que poderia ser melhorado, mas eu não tenho esse espaço, eu não tenho essa abertura, né? Para tentar apresentar soluções, né? Porque a gente está acostumado com os colaboradores levando os problemas, né? São poucos que levam a solução. É isso aí. E como os ambientes ainda não permitem isso, né, Paloma? Porque a gente ainda vê muita gente falando, não, mas você é mimimi, tá chorando, não aguenta o tranco. Exato. Né? Não tem a percepção de quanto aquela pessoa está sofrendo verdadeiramente, né? E reforça isso, né? Quando ele fala, usa essa palavra, não, é só mimimi, não aguenta o tranco, ele está reforçando o que é ruim no ambiente de trabalho e fazendo com que o ambiente de trabalho fique desequilibrado emocionalmente. É isso aí, mais lições para você aí que quer se manter desequilibrado emocionalmente, né? A gente tá terminando aqui o nosso terceiro bloco, que tá fantástico nesse bate-papo aqui, incrível e descontraído com a Paloma Azevedo. Esse é o Provocações e a gente volta já depois do nosso intervalo comercial. Você já parou para pensar quais os impactos do uso exagerado das telas na nossa saúde mental? Eu sou o Sérgio Silveira, psicoterapeuta e especialista em neurociências e comportamento do CDH Salvador. E queria falar um pouco sobre a importância do uso moderado das telas para a nossa saúde mental. Hoje, estamos vivendo um tempo de hiperconexões. Todos nós estamos conectados de alguma forma. E esta hiperconexão tem causado impactos negativos para as nossas crianças, adolescentes, mas também para os adultos. É importante refletirmos sobre o nosso uso consciente das telas, já que estamos expostos cada vez mais a esta utilização. É importante criar espaços para que crianças e adolescentes tenham possibilidade de experimentar outras atividades que não apenas o uso das telas. Por isso, necessário se faz que os adultos também se policiem para que não enviem mensagens contraditórias para as crianças e adolescentes, pois eles também precisam estar cada vez mais atentos ao uso que fazem das telas. Criar espaços de novas interações, atividades lúdicas, brincadeiras, passeios, tudo isso pode gerar novos estímulos que vão ajudar a recompor essa conexão com outras atividades, principalmente a conexão com outras pessoas. É importante refletir como nós estamos lidando com as relações não virtuais que travamos todos os dias. Por isso é importante refletir como nós estamos cuidando da nossa saúde mental a partir do uso das telas. Quer saber um pouco mais sobre autodesenvolvimento e gestão das emoções? Siga o nosso perfil CDH, Centro de Desenvolvimento Humano. Descubra o seu potencial e viva plenamente. Estamos de volta, esse é o Provocações. Nosso tema de hoje é como não ter inteligência emocional.
Isso mesmo. E eu estou aqui com a nossa convidada de hoje, que é a Paloma Azevedo, abrilhantando aqui esse momento com a gente, nessa discussão bacana, com muitas reflexões. Paloma, agora a gente vai falar como é que a gente faz para destruir as relações interpessoais com sucesso, né? Como é que eu faço para obter sucesso quando eu quero destruir isso? E aí, nada como melhor, né, aí, dentro do nosso ambiente de trabalho, como as pessoas se odiarem, né? Cordialmente, a gente fala, né? Nos odiamos aqui cordialmente, né? O ódio perdura por aqui. Porque, no fundo, né, trabalhar em equipe é um grande desafio mesmo. A gente já falou agora há pouco do assunto, de como as pessoas não olham uma para as outras e por aí vai. E aí, Paloma, que atitudes garantem que você seja lembrado, né, por toda a equipe, por todas as pessoas, como um babaca emocional? Eu acho que uma das principais, né, é o drama, né? Usar as suas emoções como arma, né, e não como ponte, né? Então eu grito, eu choro, eu faço drama, eu ameaço sair da empresa, porque se eu sair daqui vai tudo parar, né? Eu transformo a minha estabilidade emocional numa forma de controle para os outros, né? Então as pessoas vão ficar condicionadas ali, né, com o meu desequilíbrio. Sim. Né? Então vai ficar todo mundo apreensivo, né, porque vai tudo girar em torno do seu humor, né, de como você tá lidando ali com as demandas, né? Então se eu tô feliz, aplausos, hoje eu acordei bem, se eu não tô, silêncio total. Né? Então, assim, a sensibilidade exagerada, muitas vezes, ela vai se tornar um escudo para que eu fuja da responsabilidade. Tá vendo? Eu me desestabilizo, por quê? Porque essa equipe não colabora comigo, não é mesmo? Né? Então, assim, eu cobro empatia, mas eu ofereço arrogância. Né? Então, assim, vocês não entendem a maneira que eu me posiciono, vocês não sabem, né, o quanto eu sou sensível, né? Depois de ter acabado com todo mundo. Trator emocional, né? Passei por cima de todo mundo, mas é porque eu sou sensível, né? E vocês que não têm esse olhar pra mim, né? É sempre a vítima, né? Mesmo sendo o causador ali da discórdia, dos problemas, né? Perfeito. E a gente sempre diz, né, Paloma, que assim, como dizia Sartre, o inferno são os outros, né? Sempre o problema tá no outro, não tá nunca com a gente, né? Claro, as pessoas não têm empatia suficiente para entender, né? Não entende como eu estou, né? E que o meu desequilíbrio é verdadeiro, né? E tudo mais, né? E aí, dentro desses ambientes que a gente tá falando, totalmente desestruturados, com um desequilíbrio emocional, com pessoas aí sendo rotuladas como babacas emocionais, né? A gente tem os feedbacks, né? Que é uma ferramenta importante e muito relevante. Mas se você quer não ter inteligência emocional, transforme esses feedbacks em brigas de ego. E aí, Paloma, como é que funciona isso? Leva tudo pro pessoal, né? Então, assim, eu não vou entender que você tá fazendo uma crítica diante do trabalho que está sendo organizado ali, né? Então, por exemplo, se você tem um relatório, né? Eu dei o relatório para que você olhe, para que você revise, aí você vai apontar o que eu preciso melhorar. Então nada do que eu faço presta. Né? Isso que você está querendo dizer, né? Então, assim, tudo passa a ser sobre mim, né? Você está atacando a minha honra, né? Então, assim, eu tô aqui há tantos anos nessa empresa e você vem falar como eu devo fazer o meu trabalho, né? Eu não aceito que venha de uma outra pessoa, né? Então, eu não consigo enxergar que ali é uma colaboração, o trabalho ali é colaborativo. Não, se você tá me criticando é porque você não é meu amigo. Perfeito. Né? E muitas vezes eu vou contra-atacar ali para me defender, né? Então, assim, ó, você tá falando do meu relatório. Mas e quando você chega atrasado? E quando você falta? Alguém fala alguma coisa pra você? Então, assim, eu começo a tirar coisas que são pessoais, né? Coisas que já aconteceram, né? Aí eu transformo, eu tiro tudo, toda a atenção do que realmente precisa. Né? Então, vira algo pessoal. Né? Eu não consigo ter o olhar ali dentro do ambiente de trabalho. Eu levo tudo pessoal. Perfeito. E aí também, Paloma, eu costumava dizer o seguinte, né? Tem esse lado e tem o lado de que a gente não fala nada
né, um para o outro, para a gente se manter dentro do ambiente como se fosse alguma coisa bacana, que a gente chama de pacto da mediocridade. Né? Nem eu falo de você, nem você fala de mim. E aí, quando o instrumento feedback é extremamente importante dentro dos ambientes organizacionais, é utilizado da forma inadequada, ele transforma também o ambiente em um ambiente descontrolado emocionalmente, porque vem na linha que você está falando. E aí, fomenta dentro do ambiente, Paloma, o seguinte, né? Você vê, e eu tenho exemplos que eu vivenciei isso, de pessoas que iam para o feedback, a gente sabia que tinha uma nota baixa no comportamento dela, ou no desempenho dela. Quando retornava do feedback, e a seguinte ia com uma nota mais alta, que voltava feliz de lá, né, porque tinha tido uma nota mais alta, só que na hora de premiar, o que teve a nota mais baixa, teve uma premiação maior, né? E aí você falava assim, mas que feedback é esse que privilegia aqueles que, como a gente disse agora há pouco, não estão fazendo nada, né? E do outro lado, aqueles que estão fazendo muito merecem nota ruim, né? Então veja que também o feedback pode se transformar aí nessa questão do ego, realmente, né? Do protecionismo do líder, né? E não como uma ferramenta efetivamente de sucesso, né? Porque ele ajuda muito no ambiente, né, Paloma? O feedback, né? Ele é um instrumento para a evolução e desenvolvimento da pessoa, né? Desde que bem utilizado. Isso, é isso. O ponto tá aí. O ponto tá na forma que nós utilizamos o feedback, né? E ele hoje, dentro dos ambientes organizacionais, ele é muito falado, muito discutido. Mas as pessoas têm muito receio ainda de dar feedback, né? Será que é essa questão de eu não querer falar para o outro que realmente tem que ser dito? Porque eu não quero muitas vezes gerar um mal-estar. Isso. Né? Porque a gente nunca sabe como o outro vai receber de fato. Uhum. Né? Então, assim, por isso que eu falo que algumas situações a gente tem que insistir. Eu preciso falar muitas vezes a mesma coisa 1000 vezes até que o outro entenda. Né? E o feedback entra muito nisso, né? Não é porque eu tenho uma questão pessoal com você, pelo menos não deveria ter. Claro. Né? Claro. Então, assim, mas a questão é, dentro do ambiente de trabalho, nós estamos falando sobre desempenho, né? O que pode ser melhorado, né? Pensando no todo, pensando nos seus colegas de trabalho também. Perfeito. E se eu tenho alguma questão no ambiente de trabalho com a pessoa, em relação ao desempenho, eu tenho que conversar com ela, né? Sim. Porque o feedback é para isso, para a gente dizer o que está incomodando ali no ambiente, né? E melhorar as relações. E não ficar brigando por ego. Uhum. Mas aí tem algo ainda pior, né, Paloma? Qual é a melhor estratégia para eu fingir que eu me importo com o outro quando eu quero realmente que ele se lasque? Essa é fácil, né? Oferecer ajuda, só na teoria, né? Sim, sim. Claro que eu vou te ajudar, Sim. né? Só que na realidade, na hora de ajudar, eu saio. Né? Eu vou ser aquela pessoa que vai observar todos os seus pontos, todas as suas fraquezas, para usar isso contra você em algum momento. Mas claro que com uma fala mais doce, né? Eu vou colocar, nossa, fulano, olha o que você faz. Né? Então, assim, num tom de voz, assim, que não pareça... Aí entra a questão do passivo-agressivo, Sim. né? Então, assim, eu vou desestabilizar, eu vou criar falsas expectativas, né? Nossa, vai dar tudo certo. E eu sei que o negócio tá desmoronando. Mas vai dar tudo certo, fica tranquilo. Aí, quando o outro vem falar, nossa, mas você não falou que ia dar certo? Não, você que não entendeu. Não foi bem assim. Daria certo se você tivesse feito da maneira que eu falei pra você fazer e você não fez. Né? Então, eu vou sempre jogar ali com a culpa. Sim, né? sim, Então, isso acaba desestabilizando muito, né? E pior ainda, é aquele tipo que conversa com você e fala que vai te ajudar, que não, pode ficar tranquilo, que nós vamos fazer as coisas acontecerem realmente, mas nos bastidores, ele se torna uma pessoa totalmente desfavorável àquela pessoa que ele conversou e principalmente, que é muito ruim, ele provoca ações que prejudicam a pessoa. Né? Ao invés de ajudar realmente, ele vai para o contrário, como você trouxe aí muito bem, e ele vai fazer de tudo para a pessoa não dar certo, né? Infelizmente. E tem muito desse tipo aí por aí, viu, Paloma? Porque a gente se depara com essa figura frequentemente dentro dos ambientes organizacionais. O que torna o ambiente desequilibrado, ruim. E se você quer
ser essa pessoa, né, que torna esse ambiente, faça isso. Diga para as pessoas que você vai ajudá-la, mas por trás você faz tudo para ela não dar certo, né? Move céus e terras para que as ações que sejam realizadas vão ao contrário do que ela realmente precisa. E aí, Paloma, nós estamos chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje, que está muito bacana. Foram muitas lições. Paloma trouxe aqui brilhantemente aí as reflexões para as pessoas que estão aqui conosco, que nos assistem, pensarem um pouco mais, né, se querem realmente não ter inteligência emocional. O que a gente sabe é que ela é muito importante, mas se você não quer, deixa rolar, vai em frente, né? Siga que com certeza você vai ser um profissional que não vai ter resultados, que a equipe vai te odiar e tudo mais. E aí, eu quero fazer uma última provocação, né? Será que dá para ser um profissional de sucesso sem nenhuma inteligência emocional? Até dá! Até dá, mas não se sustenta. Pois é. Talvez por um curto período, né? Essa liderança baseada no medo, né, esse choque emocional, essas explosões que acontecem ali nos feedbacks, cria uma autoridade baseada no medo, que é aquilo que a gente falou inicialmente, né? Pode funcionar por um curto prazo? Sim. Né? Então, assim, custe o que custar, eu vou entregar o que está sendo pedido. Né? Só que aí depois a consequência vem, que seria o adoecimento, né? As faltas, as demissões, né? Porque não são todas as pessoas que aguentam. Perfeito. Né? Então aí eu vou sentindo a empresa ruir. Né? Então talvez por um curto período sim, né? Mas isso não vai se prolongar por muito tempo. Né? Ou seja, não se sustenta, né? Você consegue garantir o resultado, mas não tem sustentabilidade, ele não vai à frente. Mas aí vai faltar assunto pro cafezinho, né, Paloma? Porque se a gente não tem esse caos, a gente não tem assunto para conversar no cafezinho. Exatamente. O povo gosta. Gosta. Né? A gente sempre percebe que quanto mais caótico o ambiente, no aspecto não caótico daquele que produz efeitos criativos, etc. Mas o caótico de emoções, né? De instabilidade emocional. O povo gosta, né? É impressionante. E como as pessoas... parece que esse ambiente atrai elas, né? Sim, eu já ouvi falas de que tipo, gera entretenimento. Puxa né? vida. Nossa, o que acontece quando tá tudo muito calmo, deve acontecer alguma coisa, né? Alguma discussão, algum desentendimento. Né? E as pessoas vão alimentando isso, né? Só que olha a influência que causa no ambiente. Olha o desgaste, olha o que fica pra mim também, porque de certa forma eu tô no ambiente, eu vou absorver. E é engraçado, Paloma, que como a gente falando aqui das emoções, a gente percebe que o sucesso do outro não deixa as pessoas felizes, né? As pessoas olham para o outro quando ele tem o sucesso, sempre fazendo críticas, sempre falando coisas ruins, né? Sem colocar aquela pessoa em tudo que ela fez, tudo que ela percorreu para chegar naquele ponto de sucesso, na realidade, né? Então, como o sucesso incomoda o outro emocionalmente também, né? Sim, o sucesso, o bem-estar, a gente vê muito isso nas redes sociais, Sim. né? Pega uma quantidade de curtidas de uma postagem trazendo algo positivo, legal. Pega uma tragédia, pega algo ruim, pega uma fofoca. Nossa, é impressionante. Então, assim, os likes, eles só aumentam, né? Porque muitas vezes eu uso aquele canal para descontar as minhas frustrações. É isso aí. Né? Então, assim, tem alguém pior que eu, então tô bem. Perfeito. Paloma, a gente chegou ao final, então, do nosso episódio. Queria agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje, que nos ajudou a entender esses meandros da inteligência emocional. E gostaria aí que você deixasse aí sua palavra final para quem nos assiste, né, sua mensagem, suas dicas. Eu agradeço imensamente, Vladimir, o convite, né? Confesso que estava um pouco apreensiva, né? Falei, caramba, é bem diferente do que eu tô acostumada, né? A gente já tem um roteirinho ali daquilo que é o certo, daquilo que é o básico, Sim. Né? Mas, assim, psicologia reversa, gente, vai entrar muito mais. É muito importante, né? Que a gente entenda que, sim, realmente é importante a gente melhorar a inteligência emocional. Por quê? Porque isso é o que diferencia os líderes comuns de líderes que realmente são inesquecíveis, né? Que eu lembro daquela pessoa, pode ter passado 10, 20 anos que eu vou lembrar de como aquela
aquela pessoa liderou, como aquela pessoa agiu dentro daquela empresa, né? E nisso ajuda a construir confiança, respeito, né? Colaborações reais, né? Eu tenho gosto de trabalhar com você, né? Realmente, assim, ó, essa empresa faz a diferença, né? Eu entrego, eu trabalho ali, transformando muitas vezes o caos, né? Como a gente colocou do cafezinho aí, por mais que aí gere entretenimento, né? Aprendizado e crescimento, né? Então, diante da dificuldade ali, né? Como eu me posiciono? O que eu faço para melhorar, né? Porque assim, a gente sabe que nenhum trabalho, nenhuma empresa vai ser uma Disney, né? Mas eu posso sim tornar o meu ambiente melhor, né? Porque se eu me sinto ali confortável naquilo que eu tô fazendo, se eu acredito na política da empresa, então assim, o meu trabalho ele vai fluir melhor, né? E muitas vezes, assim, esse é o diferencial, né? Que faz um profissional de sucesso, né? Você conseguir ter esse olhar, você conseguir ter essa escuta, né? E realmente ali pensar no todo, né? Perfeito. Paloma, muitíssimo obrigado novamente. E aí, pessoal, ficam aí as reflexões. Você quer ser uma pessoa que não tem inteligência emocional? Siga à risca todas as dicas que nós demos aqui hoje. Mas o que nós queremos na realidade é que você entenda e reflita de maneira reversa, como a Paloma trouxe aqui hoje nesse episódio, né? Porque aí você vai conseguir provocar ações de melhoria no caminho correto. E esse episódio, sem sombra de dúvida, foi muito bom, muito bacana e tenho a certeza que trouxe muitas reflexões. E assim terminamos mais um episódio do programa Provocações. Um programa que leva até você muito conhecimento, muita informação e muita reflexão. Acompanhe-nos nas redes sociais, dê o seu like, clique no sininho, curta, porque assim esse vídeo poderá ir para muito mais pessoas. E aguardem, pois vem novos episódios por aí com temas incríveis e importantes para a sua vida pessoal e profissional. E aqui quero deixar uma leitura obrigatória. Guia Prático da Falsidade Emocional. Isso mesmo, não existe, mas deveria existir diante dos contextos organizacionais que nós vivemos nos ambientes de trabalho. Nos vemos no próximo episódio do Provocações com mais um assunto que vai fazer a diferença na sua vida. Isso mesmo, este é o Provocações.